Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Eu também estou feliz, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de poder na noite desse dia estar vivo para glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Quero já agradecer também ao anjo da igreja, pastor Marcos, pela confiança, pelo convite, por ceder esta tribuna para que o meu ministério possa abençoar a sua vida aqui nesta noite. A Deus seja glória e honra e louvor para todos sempre. Queridos, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, pegue agora em punhos e abra no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 8, versículo de número 4. Capítulo 8 de Juízes, seu versículo 4. Uma palavra rema de cunho profético, e eu creio que nós sairemos daqui melhores do que quando chegamos essa noite. Deus tem algo bom e especial para nós aqui esta noite. E com certeza levaremos para casa aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Capítulo 8 de Juízes, no seu versículo de número 4. Quem encontrou e pode dizer amém. Na tradução que faço uso, diz da seguinte forma: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Já cansados, mas ainda perseguindo. Você pode ir na contagem 3 repetir esta frase que eu disse por 2 vezes. 1, 2, 3. Já cansados, mas ainda perseguindo. Para ensaio foi bom, vamos para valer. Já cansados, mas ainda. Já cansados, mas ainda perseguindo. Vire para quem está do seu lado e diga: já cansado, mas continue perseguindo. Pode tomar assento, glorificando a Jesus. Meus queridos, o texto que nós, acabamos de acompanhar na sua leitura, fala sobre um dos personagens mais atraentes da Bíblia Sagrada, Gideão. A história de Gideão, pelo menos na minha opinião, é uma das mais belas da Bíblia Sagrada. Gideão, ele entra na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Gideão, na minha concepção e na minha humilde opinião, é um dos homens que mais desafiaram Deus, mas não numa questão pejorativa da frase, mas foi um homem que colocou Deus à prova, um homem que surpreendeu a muitos, escolhendo um desafio que poucos escolheriam: batalhar, guerrear, pelejar com 300 homens, sendo que ele estava em uma grande desvantagem. E as maiores vitórias, as maiores conquistas, as maiores realizações acontecem quando nós estamos na desvantagem. Este homem mostrou ao mundo que vale a pena confiar no Deus que lhe chamou para uma grande obra. Este homem mostrou para até mesmo o seu povo, até mesmo para a sua família, até mesmo para os seus entes queridos, que Deus pode sim suscitar, levantar homens em meio às adversidades da vida. E você sabe melhor do que eu a história de Gideão. Você sabe
os desafios que esse homem enfrentou. O capítulo 8 não é o capítulo do início. O capítulo 8 é o capítulo do meio, é o capítulo da continuação, é o capítulo que desenrola, que desenvolve toda essa guerra. Há alguém que pensa que a guerra dos 300, a famosa guerra dos 300, que estavam com buzinas nas mãos, tochas nas mãos e um cântaro na mão. Alguém pensa que terminou ali, quando o povo começou a gritar dizendo: por Gideão, por Jeová. E ali eles começaram a gritar, ali eles começaram a tocar a buzina. E o que me chama a atenção é que Gideão separa os 300 em 3 grupos de 100. E nesses 3 grupos de 100, cada um fazia algo. Cada um tinha um chamado, se assim podemos dizer. Cada um tinha uma obrigação no meio da batalha. Era algo muito organizado, sincronizado, separado, dividido. Suas obrigações, seus trabalhos. Um com cântaros nas mãos, outros com tochas e outros com buzinas. Mas a Bíblia diz que quando foi lhe dado a ordem, quando foi lhe dado o grito de marcharem, de irem à peleja, cada um em seu determinado grupo, fizeram conforme aquilo que fora combinado. Porque a guerra se vence sincronizado. Guerra se vence quando todo mundo está em harmonia. Guerra se vence quando há união, quando cada um faz a sua parte. Não quer fazer a parte do outro, mas cada um faz a parte que lhe cabe fazer. E isto é muito interessante, que esses 300, mesmo que não tinham espadas, mesmo que não tinham flechas, lanças, escudo, diz a Bíblia que estas ferramentas ou estas armas foram mudadas por tochas, cântaros e também por, a Bíblia vai falar sobre buzinas também. E o texto vai desenrolar nesse sentido, de que eles não iriam lutar com suas forças, eles não iriam lutar, eles não iriam pelejar com o seu braço, mas eles iriam fazer como que se fosse uma espécie de culto ao Senhor, um culto em meio à guerra. Então alguém pensa que a guerra se definiria somente nisso. Eles tocam a buzina, acendem as tochas e quebram os cântaros. E alguém dizia: por isso só o inimigo será afugentado, por isso só o inimigo fugiria, por isso só o inimigo seria desbaratinado. Mas não, a Bíblia no capítulo 8 mostra que Gideão mais os 300 perseguem os que fugiram, porque há um determinado grupo que se mata, e o texto sagrado diz que eles levantam assombrados. Eles estavam numa madrugada, e nessa madrugada eles têm um sonho. Neste sonho, que é mais que pesadelo do que sonho, diz o texto sagrado que eles começam a se comunicar, dizer: olha, eu tive um sonho, tive um pesadelo. E o que é que você sonhou? Vê se bate com o meu. E eles se conversavam, se dialogavam, e o sonho era o mesmo. E qual era o sonho? Eles diziam que um pão tostado pegando fogo estava rodeando o arraial deles e gritando: por Gideão, por Jeová. Então eles olharam e disseram: eu tive esse sonho, eu tive esse pesadelo. Então Deus estava usando a arma do assombro. Deus estava primeiro assustando, mexendo no psicológico do inimigo, para quando chegasse a hora da ação, eles estariam desestabilizados nas suas emoções. Quando eles viram, ou quando eles ouviram buzinas serem tocadas por 300, ou melhor, por 100 homens, cântaros, 100 cântaros, quebrando-se na mesma hora e
100 tochas sendo acendidas, indo na direção deles. Alguém olhou um para o outro e disse: olha, o sonho foi esse, o assombro foi esse. Foi Gideão que alugou inimigos contra nós. E alguém disse assim: olha, isso aí são os nossos inimigos. Porque havia uma tradição, uma cultura entre os midianitas, que quando eles matavam os seus oponentes, os oponentes deles se levantavam dos mortos como almas penadas e iam atrás daqueles que os mataram para assombrar a vida deles. Eles tinham isso em mente. Era uma lenda que corria entre os guerreiros de Midian. Então, quando eles olharam aquela cena, eles disseram: ou é inimigo ou é alma penada. Então o texto diz que um grupo se matou, um grupo entre eles feriram-se a si próprio. Mas a Bíblia diz que um outro grupo escapou. E é nesse grupo de quase 15 mil homens que fugiram diante a presença do exército de Gideão. Agora nós entendemos que a peleja não estava ganha totalmente. Eles foram assombrados, mas precisava-se terminar a guerra, precisava-se terminar a peleja. Tem coisas da nossa vida, e eu já quero aplicar para você entender aonde eu quero chegar. Tem coisas da nossa vida que estão só pela metade ainda. Tem batalhas, tem guerras, tem adversidades que ainda não foram concluídas. E até mesmo você possa estar pensando que já amenizou, que já tranquilizou. Mas eu vim aqui te dizer que há alguma coisa a mais para ser concretizado. Há coisas que podem ser finalizadas. E aqui no texto, no capítulo 8, a Bíblia diz que há 15 homens fugindo, aterrorizados, assustados. E tem um homem que faz parte do exército do Senhor. Nós podemos chamá-lo de 301. Quem é esse um? Gideão. Gideão está guerreando, Gideão está perseguindo, Gideão está indo atrás daqueles que fugiram, daquele momento de susto, aquele momento de terror. Ele sabe que alguma coisa precisa ser terminada. Quando eu falo disso, eu lembro de Davi. Davi, no capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo 18 de 1 Samuel, diz o texto sagrado que Davi não se achou por bastante, não se contentou somente em derrubar o gigante com uma pedra. Nós podemos olhar para o texto, pastor Marcos, pastora Raquel, e a gente vai ver que esse menino chamado Davi, com uma pedra só derruba o gigante, mas não o mata. E o que vai fazer o gigante morrer? O gigante só vai ser morto quando Davi sobe em cima do gigante, pega a sua própria espada e decepa-lhe a sua cabeça. O que é que Davi está mostrando para nós? Que esse gigante de hoje não se levanta mais. Vou repetir. Esse gigante de hoje não pode se levantar mais. Por quê? Porque Davi sabia que Golias tinha mais 5 irmãos. Então Davi estava precavido. Ele estava dizendo: quem sabe os outros 5 podem até se levantar, mas esse não se levanta mais. A pedra é para derrubar, mas a espada é para matar. Se você tem mão para levantar, já prepara agora para receber. Deus vai te dar pedra para derrubar e espada para matar esta noite. Alguma coisa precisa terminar na sua história. Esta batalha precisa se concretizar na sua história. Tem coisas da nossa vida que se repetem. Porque a gente está vacilando em algumas questões, mas esta noite Deus te dá autoridade. Ele vai te dar espada, vai te dar pedra, e este gigante pode se levantar outro, mas esse que te aflige, que te assusta, não se levantará mais. Oh, aleluia! Esse homem chamado Gideão vai à procura de terminar o serviço. Eu posso ver Gideão dizendo a frase: missão dada é missão cumprida.
Então Gideão poderia muito bem se iludir, Gideão poderia muito bem ficar iludido ou assim embasbacado. Nossa, olha o que Deus fez. Esse povo se matou só porque viu tocha acesa, viu cântaro quebrado e viu buzinas sendo tocadas. Ele poderia ter ficado vislumbrado, ele poderia ter ficado bobo com aquilo, mas ele disse: não, ainda tem inimigos para me perseguir, eu preciso terminar com essa guerra, eu preciso fazer com que isso não se repita mais. Tem coisas da nossa vida que vem e volta. Por quê? Porque a gente não encara do jeito que tem que encarar, não termina do jeito que tem que terminar, não fala um não do jeito que tem que falar, não diz basta do jeito que tem que falar. A gente vai procrastinando a coisa, a gente vai postergando as coisas, vai se empurrando com a barriga. Aí vem, se repete, aí fica repetitivo. E a gente corre para o culto, achando que é Deus que tem que resolver o que a gente já deveria ter resolvido. Então esta noite você tem que saber de algo. Deus até quer resolver, mas Ele precisa entender se você quer dar um basta nisso também. É por isso que todas as vezes que Jesus perguntava para um necessitado: o que queres que eu te faça? Alguém poderia dizer: pastor, está na cara, o cego quer ver, o aleijado quer andar, o surdo quer ouvir, o mudo quer falar. Não precisa perguntar. Mas Jesus quer perguntar para aquele necessitado ter a ciência do que ele realmente quer. Porque se você olha para o Bartimeu, ele precisava daquela pergunta para entender se realmente era aquilo que ele queria. Por quê? Porque a história diz que Bartimeu tinha uma capa, e essa capa lhe dava autoridade para esmolar em qualquer lugar. Bartimeu, segundo a história, era filho de um general, e este filho de general tinha alguns privilégios. Então, segundo a história paralela ao texto, Bartimeu também tinha autorização do governo. Então aquela pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Não era uma pergunta irônica, não era uma pergunta querendo ser engraçado, como alguns pregadores dizem por aí. É porque Jesus queria saber realmente. Por quê, pastor? Porque quando Jesus o curasse, Jesus estava dizendo com essa pergunta de maneira subliminar: Bartimeu, a partir da cura você não mendiga mais, é isso que você quer mesmo? A partir da cura você vai ter que trabalhar, é isso que você quer mesmo? A partir da cura você vai ter que parar de ficar recebendo auxílio governamental, é isso mesmo que você quer? Então Bolsa Família esquece, Bolsa não sei o que esquece, Bolsa do ceguinho esquece, auxílio emergencial esquece, agora vai ter que comer com o suor do seu rosto, é isso que você quer? Aí ele diz: é isso que eu quero, pode mandar um milagre, é isso que eu quero ver, é isso que eu quero, não quero ficar dependendo dos outros, não quero ficar dependendo de bolsa isso, bolsa aquilo, eu quero agora é viver daquilo que o Senhor tem para mim. Alguém aqui quer viver daquilo que Deus tem para você? Ela é barachando, a pergunta não é sem propósito. Jesus perguntava porque ele queria mexer. Porque tem coisas que a gente quer, mas não precisa. E tem coisas que a gente precisa e não quer. Aí por isso ele pergunta: o que queres que eu te faça realmente? Porque o cego, o manco, o aleijado, o surdo, o leproso, ele poderia dizer: não, eu quero continuar leproso, mas eu quero um carro, quero uma mansão, eu quero prata, quero ouro, quero virar empresário, mas eu quero continuar com essa minha deficiência. Por isso que Jesus perguntava. Porque Jesus pode até tirar a deficiência, mas Ele quer saber se você quer. Ele não faz nada sem você querer. Ele não faz nada sem a sua permissão. Mas voltando para o texto de Gideão, Gideão quer mais. Gideão não está achando que está bom. Não, está bom. Tá do jeito que eu queria. Gideão disse: não, deixa eu terminar isso aí logo. Aí o capítulo 8 mostra ele perseguindo 2 reis e 15 mil homens, com 300. Isso é um cabra macho de verdade.
15 mil homens na frente, correndo de 301 homens. Para você ver o nível de susto, de terror que esses homens estão. Porque se eles pensassem na lógica, eles diriam: por que a gente está correndo? A gente é um búfalo diante de uma formiguinha dessa. Por que a gente está correndo? A gente é 15 mil contra 300. Ei, para. Só que o nível de susto que Deus mandou para eles, o nível de terror que Deus mandou para eles foi tão grande, que eles não estão pensando, logicamente, não tem pensamento. São 15 mil homens com espada, 15 mil homens com lança, 15 mil homens com escudo, e 300 homens, não tem mais cântaro, mas tem buzina, porque o cântaro quebrou. Mas é 15 mil homens com tocha e buzina. Quem olhasse para trás não viria espada, lança, escudo, não viria nada. Então, na lógica, para e vão para cima. Por quê? Porque mesmo se eles tivessem espada, nós estamos em maior número. Então, olha a lógica, não tem lógica. Porque quando Deus entra na ação, a lógica vai embora. Porque na lógica, 15 mil para 300, com espada ou não, nós estamos em maior quantidade. Para de fugir. Mas a Bíblia diz que eles estão fugindo de 301 homens. E o texto diz que eles atravessam o Jordão, cansados, mas ainda... Essa palavra aqui é profética para você. O cansaço não define aonde eu vou chegar. É por isso que Paulo diz: por tudo isso vocês são mais do que vencedores. Porque ser mais do que vencedor é vencer os próprios limites. O limite deles é: cansei. E aí escolhe o quê? Parar. Parar para quê? Para descansar. Parar para quê? Para recompor as forças. Parar para quê? Para aliviar, e a gente retoma. Mas a Bíblia diz que não houve pausa, não houve descanso. Eles não estão parando para descansar. Eles não estão parando para retomar forças. Eles estão cansados, mas perseguindo. Cansados, mas adorando. Cansados, mas eles traçaram uma meta. E qual é a meta? A gente só para até chegar no nosso objetivo. Aleluia! Eu vim aqui profetizar que esta é a característica do povo de Deus. O povo de Deus só para depois que chegar no objetivo. Um dia Moisés chegou para Faraó e disse: Faraó, libera o povo para adorar a Deus no deserto. Faraó fez uma negociativa e disse: peraí, vamos negociar isso aí. O que você quer negociar? Olha, a gente vai negociar o seguinte: a metragem, a distância, os km. Como assim? Adora perto da gente, adora perto dos limites do Egito. Aí Moisés olhou e disse: não é boa coisa. Libera a gente para ir mais um pouco além. E qual é o km? Qual é a distância? Aí Moisés disse: Deus me disse que o caminho é de 3 dias. Irmão, eu não estou falando 3 dias de avião. Eu não estou falando 3 dias de carro. Eu estou falando 3 dias a pé. Então, se de ônibus é longe, se de carro é longe, se de avião nem existe, porque é um dia só, imagina andando. A distância é grande. O que é que Moisés está dizendo? A minha adoração não vai ficar próxima da onde o inimigo pode me limitar. Vou repetir. Moisés estava dizendo: olha, Faraó, eu sei que você pode até querer colocar limite, eu sei que você pode até colocar barreira, eu sei que você tem até poder para colocar termos ou limites nos nossos termos,
Mas a negociativa aqui não é se você decide aonde a gente vai chegar. O segredo aqui é que Deus já disse, é distância de 3 dias. E daqui até lá é muito distante. Daqui até lá não cabe na tua negociativa. Eu vim profetizar. O que, pastor? O faraó da nossa época quer até colocar limite no nosso termo. Alguém pode até dizer, eu sei aonde você vai chegar. Não sabe não. O inimigo pode até bradar dizendo, eu sei aonde a tua família vai chegar. Não sabe não. Deus já decidiu aonde você vai chegar. E eu vim te dizer, aonde você vai chegar é longe. É longe. Ele é maracanto, revas. Eu vou pegar aqui uma versão da King James, para a gente entender o texto e a gente orar. Versículo 4, o mesmo. Olha como que diz a versão da King James. Gideão chegou ao Jordão e o atravessou. Diga para quem está do seu lado, esse Jordão não vai te atrapalhar. Diga, você vai atravessar ele. Mas tanto ele como os 300 guerreiros que o acompanhavam, olha o que o texto diz. Mas tanto ele, Gideão, como os 300 guerreiros que o acompanhavam, estavam exaustos por causa da perseguição. Essa outra tradução mais antiga diz, já cansados, mas ainda perseguindo. Só que a King James dá um adendo maior dizendo assim, que o cansaço foi provocado pela perseguição. Eles não estão cansados porque serviram ao propósito de Deus na vida deles. Eles não estão cansados porque faziam parte da trupe de Gideão. Eles não estão cansados porque têm tocha na mão, porque carregaram um cântaro. Eles não estão cansados porque tocaram buzinas. Eles estão cansados por causa da meta, do objetivo. E qual é o objetivo? Alcançar 2 homens e mais 15 mil homens. Sabe o que gera cansaço em nós? É a meta, é o traçar objetivo. Servir a Deus não traz cansaço, mas a renúncia traz. Não é estar fazendo parte que já me traz cansaço, mas é eu exercitar, é eu fazer, é eu botar em prática, é eu correr para cá, correr para lá, organizar para cá. Isso me traz cansaço. Só que o cansaço não foi fator preponderante para eles desistirem. Pelo contrário, eles tiveram fome. Versículo de número 5 diz que ele parou em um lugar chamado Sucote, junto com os seus, e disse assim para os habitantes de Sucote: dê pedaços de pães para os meus 300. Está aí embaixo, versículo 5. A Bíblia diz que os habitantes de Sucote, junto com os seus governadores, líderes, disseram: não, porque vocês já estão nas mãos dos reis de Midian. Espera aí, quem é que está correndo atrás de quem aqui nessa história? Gideão e os 300 perseguem, não estão sendo perseguidos. Na lógica, quem persegue não está na mão de ninguém. Mas quem está sendo perseguido está com medo, está fugindo, está sendo aterrorizado. Só que a visão externa é essa: vocês estão em menor número, vocês não têm condições para chegar onde você traçou.
Então já estão definindo já. Você está na mão dessa situação. Que você é pequeno. Que você não tem. Que você está em menor número. Que você não tem nome influente. Que você não tem dinheiro de caixa para girar. Então os habitantes de Sucote já estão olhando para Gideão dizendo assim: pedaço de pão? Nós não vai dar pedaço de pão não. Vocês já estão falidos. Vocês já estão destruídos. Pode ir embora. Só que deixa eu dizer algo. Gideão não lamentou, porque pedaços de pão foram negados a ele. Os 300 que estavam com Gideão também não ficaram choramingando, porque não eram nem pães, eram pedaços de pães. Quer que eu te diga algo aqui essa noite? Não chore pelos pedaços de pão que foram negados a você. Continua. Continua marchando, continua indo, continua pregando, continua adorando, continua fazendo propósito, continua acreditando, continua sonhando. Porque a Bíblia não mostra eles parando para chorar. O texto diz que Gideão deu uma olhada para os que negaram os pedaços de pães e disseram: quando eu voltar, vocês verão que Deus é na minha vida. Ele vai para um lugar e diz assim: dá água para os meus companheiros. Aí negam água para Gideão e os 300. Ele diz: não, vocês também vão ver, quando eu voltar, eu vou trazer a vitória, o troféu, e vocês verão que Deus é na minha vida. Oh, aleluias. Negou pão, negou água, mas o texto diz: mas ainda perseguindo, mas ainda perseguindo. Eu vim te dizer algo aqui esta noite. O que, pastor? Se você traçou a meta, vai para cima. Se você traçou o objetivo, vai para cima, porque Deus está forjando gente campeã aqui esta noite. Deus está forjando guerreiros que não para porque alguém negou nada, que não para porque alguém disse que não vai, que não adianta e que você não vai chegar longe. Deus está dizendo: continua, porque maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te separou, maior é aquele que te escolheu. Alamaracanto, revaragachando, tem gente que chora porque não foram dados a eles os pedaços de pão. Tem gente que se deprime. Tem gente que faz biquinho. Diz que não vai mais. Irmão, é pedaço de pão, não é nem pão. Você vai chorar por pouca coisa? Vai ficar discutindo, batendo boca por pedaço de pão? Pedaço de pão eu dou para cachorro. Eu vou ser bem sincero aqui. Pedaço de pão eu dou para cachorro. E tem cachorro que é tão nojento. A minha é assim, que olha para o pedaço e vai para coisa grande. Ele diz: não, eu não quero pedaço também não. Então você não chore por pedaço, chore por o inteiro. Aleluia. Chore, eita. Ele está olhando e dizendo: você está me negando pedaço? Eu estou atrás de 2 homens e 15 mil homens. O que isso me mostra, pastor? Me mostra que Deus te chamou para ir atrás de coisa grande. Deixa o pedaço de pão para lá, deixa o copinho de água para lá e vai atrás da coisa grande. Vai atrás da coisa grande. Vai atrás de grandes conquistas. Gideão estava atrás de 2 reis e 15 mil homens. Gideão está dizendo: não é pedaço de pão que vai me fazer parar. Eu atravessei o Jordão. A palavra Jordão é o que desce. O Jordão é íngreme. O Jordão, ele é avassalador. Em tempo de cega, em tempo de cheia, ele arranca tudo que vem pela frente. Não tem brincadeira com o Jordão. O Jordão vem e arrasta mesmo. É por isso que eles estão cansados, porque eles passaram pelo Jordão. E o Jordão é correnteza abaixo.
Eles estão dizendo, eu passei porque eu passei. Para ficar chorando por um pedaço de pão? Eles não conhecem a minha travessia. Eles não conhecem o que eu passei lá atrás. Não é pedaço, se o Jordão não me parou, não é pedaço de pão que vai me fazer parar. Se o Jordão não me parou, não é copinho de água que não me deram que vão me... Não, se eu quiser água eu desço pro Jordão de novo e bebo dele. Mas eu não vou parar a minha marcha. Quem não vai parar, levante a mão com mais entusiasmo. Abre a boca e dê um glória a Deus. E mostra para o céu e para o inferno que você vai continuar. Por que, pastor, mostrar para o céu? Para o céu investir mais. E por que mostrar para o inferno? Para o inferno se preocupar. Oh, aleluia. Finalizo agora. Estou nos meus acréscimos, finaliza agora. A Bíblia diz que ele passa por duas negações. Não, não. Gideão, de todas elas, dizem, quando eu voltar, vocês vão ver. Alguém estava dizendo assim, voltar? Eu não acredito que nem você vá. Como disse que vai voltar? O problema é seu. Mas que eu vou voltar, eu vou. Mas só com esse tanto de gente aí? É com esse tanto de gente aqui. Eram 185 mil. Agora tem 15 mil. 125 mil já morreram. Agora tem esses outros 15. Peraí. E os outros? Fugiram, que eu não sei para onde. Fugiram. Porque a Bíblia diz que uns morreram, uns fugiram e outros eles perseguiram. Aí chega no versículo 13, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Gideão, no versículo 13, 15, deixa eu ver se eu estou no... Não, aqui, 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol. Isso aqui é profético. Alguém está olhando dizendo assim, isso aí vai durar a noite inteira, mais um pouquinho da manhã, e se chegar à tarde ainda não vai concluir. Tem alguém dizendo assim, ó, não, ó, vou diagnosticar aqui já. Vai dar 2 anos, 3, olha, não sei não, hein. Eu fiquei sabendo que com uns aí deram 20 anos. Ó, fiquei sabendo que deu, ó, mais de meses. Só que a Bíblia diz que ele volta antes do nascer do sol. Sabe o que é isso? É que o prognóstico dos outros era que ele não viesse nem no pôr do sol. Alguém estava dizendo assim, Gideão, com esses 300, vai clarear o dia e ele não vai voltar. Vai clarear o dia e se a gente for encontrar Gideão, a gente vai encontrar ele morto. E os 300 mortos junto com ele. Que é muita loucura. E atrás de 15 mil. Sendo que ele é 300. Aí o texto diz, e voltou. Antes do pôr do sol. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Quando o pôr do sol der, que eu não sei se é 5:30, 5 horas, não sei qual o horário do pôr do sol para amanhã, mas dê uma palavra de Deus aqui para você. Tem uma palavra de Deus aqui para a tua casa. Tem uma palavra de Deus aqui para as tuas finanças. Tem uma palavra de Deus aqui para esse ministério. O que, pastor? O que você não conseguiu fazer até o pôr do sol de ontem, Deus vai fazer até
até a 0 hora desse dia. Oh, glória! Tem alguém para acreditar nisso? A Bíblia diz que ele perseguiu o dia à noite. Chegou na madrugada, alguém disse: e agora? Parou, continua. Parou, continua. Alguém está dizendo: eu já vejo que o sol está se levantando. E Gideão está dizendo: nananina não. O sol só tem permissão de se aparecer depois que Deus liberar a vitória na mão do povo de Deus. Aí eu lembrei de Josué, que no vale de Aijalon, ele ajoelha e diz: Deus, me faz perseguir os meus inimigos, mas antes que a lua apareça, eu quero agora ter visão, claridade e luz para poder perseguir os meus inimigos. E a Bíblia diz que o sol parou. Como a Bíblia foi escrita em um tempo em que a ciência ainda não era avançada, eles disseram que foi o sol, mas não, Deus fez um milagre ainda maior. O que? Deus parou a terra. A terra, ela gira em torno dos astros e em volta dela mesma. O que é que Deus fez? Deus parou a terra e disse: não gira nem para cá e nem para lá, e diante de você também não gira. Paradinha. Por quê? Porque tem um servo meu lá embaixo que acabou de dobrar o joelho, que acabou de colocar a boca no pó, a lágrima está descendo, e se eu não atender ele, ninguém mais aqui trabalha. É céu para, chuva para, sol para, lua para, terra para. Aí a terra, parei. Por que, Jeová? Por causa de um servo, por causa de um adorador. Aleluia. Alguém está dizendo: a tua vitória não vai vir, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, enquanto você dorme, eu trabalho por você. Alguém olhou para Jesus e disse assim: eu tenho um enfermo lá em casa, ele é servo meu. Jesus disse: eu vou lá. E o centurião: não vá, manda uma palavra, aleluia, uma palavra, e eu creio que meu criado ficará são. Quando ele chega em casa, ele pergunta para os criados: cadê o fulano? E alguém diz assim: ele já está pulando, ele já está servindo, ele já está adorando, ele já está bem, olha lá, voltou a cor, ele já está, não está mais pálido, está colorido. Aí ele diz assim: que hora que isso aconteceu? Aí alguém disse: na hora tal. Aí ele disse: foi bem na hora que ele liberou a palavra. Eu tenho uma palavra para dizer: enquanto Deus libera a palavra aqui, já está acontecendo lá, já está acontecendo lá. E antes do sol das caras, a vitória já foi liberada. Fica de pé adorando, fica de pé adorando. Ele maracou minere varachuriende legal. Eu vou ser ousado. O sol só vai ter autorização de brilhar no teu dia quando a vitória estiver na palma da sua mão. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando por causa da palavra. Quarta-feira de resistência é isso. É ter motivo para parar e não parar. Eles estão cansados, mas eles estão continuando. Tem gente que para. Tem motivo? Tem, é justificável. Cansei, pastor. Tá bom. Você tem o direito de parar. Você tem o direito de estacionar. Mas você também tem a opção de continuar. Não, eu parei para recompor. Amém. Não, eu parei para organizar. Amém. Não, eu parei porque, assim, para aquele. Amém. Só que você tem outra opção. Tem gente que só olha num viés, numa ótica só. Gideão poderia muito bem ter dito: estão cansados? Estamos. Vamos parar um pouco? Vamos parar um pouco. Só que à medida que eles param, pastor Marcos, a vitória se distancia deles.
Tinha coisas que eram para acontecer, ó. Só que você parou. Tinha projetos que eram para ter saído do papel, ó. Só que você parou. Você ficou só naquele viés. Vou parar, vou descansar um pouquinho. Aí nessa de você parar, os inimigos, ó, a vitória, ó. A concretização, a realização, ó, ficou mais distante. Deus está dizendo, não é hora de parar. Não é hora nem de, vou dar uma descansadinha. A Bíblia diz, aqui não é o vosso descanso. Continua. Porque quando você decide continuar, fica mais próximo. Fica mais próximo. Fica mais próximo. Fica mais próximo. Quem decide continuar está dizendo, eu vou ir. Eu vou pelejar. Porque está mais próximo. Eu não vou deixar isso aí sair do meu raio de ação. Não vou deixar. Não vou deixar com que isso aí saia da minha visão. Porque daqui a pouco vai sair. Cadê? Aonde? Onde foi? Cadê? Parou aonde? Tu está dizendo, pode continuar, pode pelejar. Pode sonhar. Pode fazer propósito. Entre campanha, sai de campanha, faz campanha. Porque quanto mais você decide continuar, vai ficando mais próximo. Feche os seus olhos agora. Deus, aqui está o teu povo, Pai. Esta palavra não é minha, esta palavra é tua. E de tarde, antes de eu vir a esta igreja, o Senhor já colocou esta palavra no meu coração. Eu creio porque alguns sairão daqui entendendo que resistência é escolher continuar também. Resistência não é fazer jogo duro, não é fazer, eu estou muito bem, mas não está bem nada. Resistência não é sorrir quando é para chorar, ou fingir que está bem, como as coisas estão mal. Não, resistência é decidir, mesmo cansado, continuar. Mesmo ferido, continuar. Mesmo recebendo nãos na cara, continuar. Porque já passou o Jordão, já passou tanta coisa, não é agora que ela vai parar, não é agora que ele vai parar. Ele já sofreu tanto, ela já sofreu tanto, já passou por tanto livramento, mas não vai ser essa prova que vai tentar desanimá-la, não vai mesmo. Não era nem para você estar aqui, não era nem para você estar vivo, e essa prova agora está achando que vai te destruir? Não vai mesmo, não vai mesmo. Eita, tem algo de Deus descendo para alguém aqui esta noite. Resistência é decidir continuar, mesmo que tudo esteja parecendo que não vale a pena. Levou não, negação. Alguém disse que não vai, alguém disse que já era, alguém disse não vou ajudar, não vou contribuir, não vou cooperar. Mas você não depende de terceiros, você não depende de homens, você não depende de mulheres, você depende daquele que te chamou para uma grande obra, e ele só te tira dessa com a vitória. Antes que o sol brilhe no teu dia, algo de Deus vai descer ao teu encontro. Eita, eu vou continuar insistindo nisso. Antes que o sol brilhe no outro dia, Deus vai se manifestar. A vitória de Deus vai te encontrar. Resista um pouco mais, resista um pouco mais, resista um pouco mais. Está próximo, está próximo. Não para, não para. Decida continuar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo magoado, mesmo traído, mesmo negado, mesmo rejeitado, mesmo desprezado. Decida continuar, decida. Estou sentindo a presença.
angustiado, abatido, perplexo, ainda que um pouco com medo, ainda que um pouco depressivo, ainda que um pouco inseguro, continua. O Jordão não te parou, os pedaços de pão negados não te pararam, os copos de águas rejeitados também não te parou. Então traça o objetivo e vai para cima. Traça a meta e vai para cima. Antes que o sol brilhe no teu dia de novo, a vitória vai chegar, o milagre vai chegar, algo bom de Deus vai descer ao teu encontro. E o sol só o sol só está autorizado a brilhar no teu dia de novo quando o céu se abrir para te abençoar. Receba essa palavra. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Ele não vai te deixar na metade. Ele vai concluir tudo aquilo que prometeu, tudo aquilo que fez, tudo aquilo que falou. Obras inacabadas, inconclusivas. Ele está dizendo: se você decidir continuar, eu vou decidir terminar. Se você decidir dar um passo em direção a continuar, eu decido a terminar, a concluir. É uma sociedade, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. É uma companhia, é você e Deus, é uma parceria, é você e Deus. Decida continuar, que Ele decide terminar. Você pode aplaudir a Jesus?